A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 2. Profunda convicção quanto à palavra. Até chegado o tempo em que Lutero se apresentasse diante da Dieta de Worms, já estava firmemente estabelecido em sua mente e obra o princípio sola scriptura. Somente a Escritura tem autoridade normativa absoluta. Por quê? Para Lutero, a sola de sola scriptura estava relacionada inseparavelmente à singular inerrância da palavra de Deus. Porque os papas podiam cometer erros e o faziam, foi que Lutero veio a reconhecer a supremacia da Escritura. R.C. Sproul. Quando Martinho Lutero assumiu sua corajosa posição, quer no púlpito, quer perante cardeais e concílios, ele estava firmemente ancorado na rocha inexpugnável da Escritura. A força de sua coragem estava no fato de que Lutero era inflexível quanto à aliança que tinha com a Bíblia. Em meio à grande oposição, a verdade bíblica o fortificava e dava terreno imutável sobre o qual permanecer. Qualquer estudo do ministério de Lutero terá de começar com seu fundamental compromisso com a palavra de Deus. Conforme já vimos, Lutero era um pregador tão hábil e sincero no púlpito, acima de tudo porque era profundamente dedicado à Escritura. O apóstolo Paulo escreve: "Eu criei, por isso é que falei." Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4,13. Essa profunda convicção da verdade bíblica dava-lhe ousadia para falar de Deus. Assim, Lutero afirmou: "Deus tem me aberto poderosamente. Assim, portanto, falarei e não me calarei enquanto eu viver." Lutero falava daquilo em que ele cria e o fazia com ousadia. Essa intrépida figura não podia permanecer calada. A peça central do ministério de Lutero era a sua pregação destemida de púlpito. Ele cria que a pregação da palavra ocupava lugar proeminente na igreja. Lutero asseverou: "O púlpito é o trono da palavra de Deus." Acrescentou, aspas, "O mais alto culto a Deus está na pregação, porque ali são louvados o nome e os benefícios de Cristo." Fecha aspas. O renomado acadêmico de Oxford, Alistair E. McGrath, comenta: "Para Lutero, a Bíblia era central tanto para a vida e o pensamento da igreja, como também para a vida devocional do cristão como indivíduo." Lutero tinha claramente em vista que seu compromisso fundamental era com a pregação da Escritura, pois essa pregação é o principal meio de graça dado por Deus a seu povo. Um ministério assim, focado na palavra, era uma mudança radical de paradigma do século XVI. Naquele tempo, a pregação bíblica era virtualmente inexistente na Igreja Católica Romana. Os sermões tinham sido reduzidos a curtas homilias em latim, uma língua estranha para o povo inculto. Pior, elas apresentavam dogmas romanos presos às tradições. Essas mensagens enganosas eram entregues por homens não regenerados, que nem acreditavam na palavra de Deus. Em lugar da pregação, a missa ocupava papel central na Igreja Romana. O púlpito era posicionado ao lado, no prédio das igrejas católicas típicas, e o altar ocupava o centro. Assim, a missa foi elevada para o principal meio de graça, eclipsando totalmente a palavra. Pela estimativa do próprio Lutero, a palavra santa de Deus era negligenciada. Ele lamentou: "A palavra de Deus foi silenciada, apenas a leitura e o cântico permanecem nas igrejas. É o pior dos abusos. Uma multidão de fábulas e mentiras não cristãs, nas lendas, hinos e sermões foram introduzidos de maneira horrível de se ver. A fé desapareceu e todos eram pressionados a entrar no sacerdócio, em conventos, monastérios e construir e paramentar igrejas. Uma congregação cristã jamais deverá se ajuntar sem a pregação da palavra de Deus e a oração, por mais breve que seja a reunião, conforme diz o Salmo 102. Quando o rei e o povo se ajuntam para servir ao Senhor, eles declararão o nome e o louvor de Deus." E Paulo, em 1 Coríntios 14, 26 a 31, diz que quando se ajuntam,
Deve haver profecia, ensino e ademoestação. Assim, quando a palavra não for ensinada, é bom que não se cante nem leia, nem mesmo se ajuntem. Era esse o triste estado da igreja quando Lutero surgiu. Havia fome na terra, por não ouvir a palavra do Senhor. Amós 8, verso 11. No entanto, nessa hora tenebrosa da história da igreja, Deus levantou esta figura extraordinária, um poderoso profeta de Deus, para novamente declarar as Escrituras. Lutero restaurou a primazia das Escrituras na igreja, com uma reforma decisiva do púlpito. Embora não tenha sido Lutero o inventor da pregação, ele levou a exposição bíblica ao seu mais alto nível desde a igreja primitiva. Quais eram as marcas distintas do compromisso de Lutero com a Escritura? Quais as crenças fundamentais quanto à Bíblia marcaram seu ministério de púlpito? Creio que possamos identificar 5 características centrais da visão que Lutero tinha da palavra de Deus.